e política, de política e política, de política e política. Boa tarde, estamos começando o nosso podcast do canal TV Única aqui no YouTube. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, Fred. Boa tarde, Ari. Boa tarde a você que nos acompanha. Mais um podcast. É isso aí. E hoje na nossa entrevista recebendo Marcela Vargas, ela que é psicóloga e atua na área de recursos humanos e é sócia da empresa Grande Psicologia Empresarial, responsável pela prestação de serviços de consultoria empresarial aos negócios. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Boa tarde. E vamos começar falando aí sobre a questão da psicologia empresarial. Antigamente, o profissional de psicologia, ele era visto principalmente na hora de recrutamento, seleção, e depois acabava ficando ali apagado. Mas as mudanças que você viu aí de 20 anos para cá, ele se tornou um profissional realmente necessário para o bom andamento, para o bom funcionamento das empresas. Com certeza. Nossa história, o que a gente percebe, né, que a psicologia ela começou muito mais nas clínicas, até dentro das empresas, era muito mais gestão de RH, administração, era muito mais uma área mais, vamos chamar, numérica, focada em simplesmente no departamento pessoal, né, que hoje é o Folha e tudo mais. E nesse processo de transição, o primeiro lugar que eu acho que o psicólogo assumiu ali foi realmente o recrutamento e seleção, para entender de perfis, para entender de pessoas. E, naturalmente, as empresas foram percebendo que essa mudança e foi se estendendo, ampliando o trabalho do psicólogo dentro da organização. Então, hoje, a gente fala de endomarketing, a gente fala de cultura, a gente fala de tantos outros processos que eu falo que ocupam até mais tempo hoje do psicólogo do que até o recrutamento e seleção. Eu brinco que o objetivo é a gente fazer um recrutamento e seleção bom, mas que a gente tenha principalmente os outros subsistemas do RH bem desenvolvidos para não precisar fazer tanto recrutamento e seleção. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Grandi. Há quanto tempo no mercado? Quais as atividades desenvolvidas aí pela empresa? Legal, bacana. A Grandi está com 12 anos no mercado aqui em Mato Grosso. Hoje a gente tem uma sede em Cuiabá, em Rondonópolis. Estamos abrindo a nossa filial em Sinop também, né? E o nosso trabalho, a gente se coloca ali como psicologia empresarial justamente porque a gente usa o conhecimento da psicologia, que é o conhecimento do ser humano, conhecimento da forma de atuação, conhecimento do cuidado da pessoa para gerar resultados para a empresa. Então, todos os nossos trabalhos que a gente fez é sempre pautado com a base científica da psicologia em prol da gestão e dos negócios. Tem diversos trabalhos ali que a gente consegue, né, apoiar os empresários, apoiar os gestores, desde o recrutamento e seleção. Preciso contratar uma vaga, preciso encontrar uma pessoa, até planejamentos estratégicos, a gente entra fazendo toda a parte de identificação cultural, onde a gente entende de missão, valores, né? Onde a gente faz esse desenho para ajudar aquele empresário, que quer fazer com que a tua empresa tenha uma cultura forte. Hoje a gente fala muito da importância de ter cultura forte, para você não só atrair talentos que condizem com a tua cultura, mas também para você retê-los. Doutor, nas cidades que a Grande abrange aí, junto com as empresas atuando na consultoria comercial, quais são as principais dificuldades que a senhora encontra quando vai atender uma empresa? Quais são as principais queixas também por parte dos gestores? Olha, isso que você falou sobre primeira psicologia na recrutamento e seleção também acontece hoje. Então, normalmente o cliente chega pra gente e diz, estou precisando de vaga, estou precisando de pessoas, né? As pessoas não estão fazendo aquilo que eu espero. E quando você vai entender, tá trocando, mas não está se fazendo nada para fazer aquela pessoa gerar resultado, que seja acompanhamento, feedback, atuação de liderança. Não se faz uma gestão depois que a pessoa entra e acaba virando esse giro constante. Então, a mesma forma, eu vejo até hoje dos empresários, tendem a vir muito com dor relacionada a recrutamento, até que eles entendem que tem algo muito maior a ser feito para que sanem essa dor da dificuldade do recrutamento e seleção. Então, quando você fortalece cultura, quando você fortalece liderança, quando você escuta as dificuldades dos colaboradores que estão trabalhando com você, você resolve problemas que vai reduzir esse gargalo, que é o que normalmente é sentido. Eu brinco que fazer vaga é obrigação, né? Função, a gente tem que estar. O restante é realmente o que dá a diferença e o que gera resultado nas empresas. Sim, é feita aí uma análise comportamental tanto do funcionário como também da empresa, né? Com certeza, com certeza. Porque hoje, mais do que nunca, fala-se de fit cultural, fala-se de você adaptar, né? A gente antigamente falava muito assim, não fui com jeito, não me adaptei à forma de trabalho. Hoje está muito claro o que é um fit cultural e a importância da gente entender a nossa forma, o nosso fit cultural e buscar pessoas que se conectem com ele. Marcela,
Qual que você acha que foi o motivo que deu a virada de chave para as empresas buscarem a consultoria e começarem a buscar esse atendimento especializado? Porque, como você disse, antigamente as pessoas só pensavam em recrutamento, mas depois elas entenderam que, olha, eu tenho que entender onde é que é o problema que a minha empresa tem e resolver o X da questão, não só demitir ou contratar outras pessoas. Quando é que aconteceu essa virada de chave, na sua opinião? Eu brinco que não aconteceu 100% ainda. Tem muitas empresas ainda paradas ali, achando que o recrutamento e seleção é a grande sacada do RH, né? O grande trabalho do RH, e não entendendo essa percepção. Mas hoje, cada vez mais se fala de cultura. Eu acho que quanto mais se falar de cultura e se explicar o que é cultura, mais fácil vai ser. Naturalmente, está vindo uma geração que tem um propósito muito diferente do que foi as outras gerações de trabalho. Né? Eu lembro que há um tempo atrás era, nossa, eu nasci e aposentei, comecei a trabalhar na mesma empresa e aposentei nela. Isso era motivo de orgulho, né? Sim. Nossa, eu trabalhei há 30 anos numa empresa. Hoje, o pessoal mais jovem, eles são mais rápidos, mais conectados em outras coisas. E aí você começa a ter que ter as empresas, seja tradicionais ou não, a se adaptar a isso. E aí foram se percebendo que é esse fit cultural e a necessidade de você criar uma identidade para atrair essas pessoas que hoje pensam diferente do que há anos atrás. A diversidade, então, facilitou para isso. Eu falo que o conflito de geração ali fez com que a gente tivesse que se adaptar e fazer com que algo que antes era deixado de lado, que as pessoas não viam esse foco, passa a se evidenciar muito, porque essa geração tem essa pegada de olhar para isso também. Sim, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da saúde mental e no ambiente de trabalho. Olha, isso é muito bacana, assim, porque a saúde mental sempre, né, existiu, sempre foi tema quando a gente olha para a psicologia, quando a gente olha para os nossos trabalhos, nossos estudos. Porém, dentro das empresas, elas não eram vistas ou não eram consideradas como, vou fazer entre aspas aqui, né, problema da empresa, né? Isso é dele, ele que tem que resolver, ele que tem que buscar. E hoje já se percebe o impacto que gera qualquer questão de saúde mental dentro dos resultados da empresa. Principalmente, né, em relação pós-pandemia, onde isso ficou muito, vamos dizer, detalhado, muito escrachado, onde as pessoas perderam o medo de falar do que elas estavam sentindo, das ansiedades, dos medos, da pressão e tudo mais. Então você começa a ter uma preocupação com isso, você entende que não adianta eu achar que é externo, porque isso tem coisas internas que eu posso resolver. E as empresas voltam esse olhar de preocupação, de cuidado, de atenção para isso, para que a gente possa realmente cuidar daquele profissional, do colaborador dele e gerar resultado desde a vida pessoal, né? Que isso é fundamental. Sim, e durante a pandemia aí, houve uma procura maior, após a pandemia, houve uma procura maior do profissional da psicologia pelas empresas? Eu acredito que sim, sabe? Não só para as empresas, mas as pessoas físicas procurando mais terapia, não tendo receio de falar que estão fazendo processo terapêutico, que estão fazendo acompanhamento. Eu acho que foi um momento onde as pessoas se permitiram falar e dizer que precisam disso para ter um apoio. E não apenas como era antes, que acabava ficando meio escondido, né? Não posso contar que preciso desse apoio. Acho que hoje as pessoas não têm esse receio. Então facilitou muito o trabalho, né? Facilitou muito a inserção da psicologia, facilitou muito você falar sobre saúde mental a partir do momento que as pessoas diminuíram esse preconceito ou esse receio. Sim, em relação à pandemia, você como profissional, qual a observação que você viu aí nesse período? Houve um aumento do número de casos aí de depressão, ansiedade entre trabalhadores? Olha, eu tenho certeza, né? Se procurar dados, teve aumento significativo, não só da fala, mas da vivência, principalmente na área da saúde e áreas correlatas ao que estava sofrendo ali na pandemia, teve um aumento muito grande, mas não foi só. Foram as outras pessoas também que tiveram que se adaptar à forma de viver, trabalhar, adaptar a esse medo, a esse receio, né? Que foi um momento de muito pânico para todo mundo ali do que a gente estava vivendo. Aquela história do novo assusta. E ali era algo novo para todo mundo, né? Ninguém tinha passado por isso, ninguém tinha vivenciado isso. Naturalmente assusta, e tudo que assusta nos gera muitas vezes ansiedade, medo, receio, que faz com que a gente venha fazer essas questões de saúde mental, alguns problemas, algumas questões emocionais. Mas foi bom, porque foi quando se permitiu abrir e falar sobre isso. Então, triste seria se eu estivesse sofrendo e ainda conseguindo, ou não podendo, ou com receio de se falar. Então, foi muito bacana o trabalho que foi feito, porque foi algo permissivo e permitido se falar e viver sobre isso. Doutora, antes da gente remediar, é preciso prevenir. E nesses casos, antes do esgotamento físico e mental do trabalhador, é importante a comunicação interna nas empresas. E nessa hora o RH é fundamental, né?
Com certeza. A gente brinca que se você gasta o valor X para recuperar, né, ou para fazer a cura, com certeza o investimento é muito menor para você fazer a prevenção e o cuidado. Então, hoje os RHs, eles devem, né, eles têm que ter um plano de trabalho, de ação, onde busca um ambiente saudável de trabalho. E aí eu falo que é a mudança da percepção até do empresário, que antes, quando a gente vinha com propostas assim, achava que isso era assistencialismo, né? Ah, você está querendo ajudar. Hoje eles entendem que não, que é um trabalho essencial para que se gere resultado. Então, os RHs têm que ficar cada vez mais atentos, cada vez mais pensando em como conduzir trabalhos dentro da empresa, formatos de gestão que busquem melhoria do resultado financeiro, resultado prático, mas também com qualidade emocional e qualidade de saúde mental. Um ambiente de trabalho saudável, então, contribui muito mais para os números da empresa do que o gasto. Com certeza, não tenho nem dúvida sobre isso. Sim, e nos seus materiais, nas suas publicações, você fala muito sobre a aculturação das pessoas, de empresas, trazendo a missão e valores fortes para dentro de cada colaborador. O que seria isso? Bacana, né? Vamos falar um pouco dessa identidade. Durante muito tempo, que a gente vem percebendo que as empresas criavam missões e valores que eu brinco que era para pôr quadrinho na parede, né? Então, assim, às vezes não era conectada, às vezes a pessoa... Eu já tive clientes que foram em algumas empresas e falaram, nossa, o que está escrito no quadrinho não tem nada a ver com o que acontece. Foi feito isso muito numa época porque se dizia o que precisava. E eu acho que hoje as pessoas estão entendendo a importância disso. A missão é o seu propósito. É aquilo que rege a tua empresa, é aquilo que você não pode deixar de entregar. Não é o produto que você vende, é aquilo que você entrega para além do teu produto. E isso está muito atrelado à essência, muitas vezes, dos sócios, dos investidores, das pessoas que criaram tudo aquilo. Então, quando a gente identifica isso, fica muito claro você explicar para o teu colaborador o que você espera dele, o que você espera do trabalho, o que você espera dos comportamentos. Valores são isso. Se eu valorizo o comportamento A, B e C, isso para mim é essencial, eu entrego isso para o meu colaborador, eu entrego isso para o meu cliente e eu cobro do meu colaborador que ele me dê isso. E eu falo muito isso, o valor não é para o cliente ver, o valor é para você, enquanto empresário, entregar no dia a dia da tua empresa. Se você não entrega teu valor dia a dia, esquece, não adianta. Não adianta de colocar a sustentabilidade e não fazer nada, não adianta de colocar o que é bonito de ver, tá na moda. Já vi várias empresas, o que está na moda colocar? Não, esquece, isso é teu, é da tua origem, da tua essência. Sim. E isso acaba influenciando diretamente também na saúde do trabalhador, né? Esses valores, essa missão. Com certeza, porque você alinha expectativas. Quando eu explico que algo para mim é essencial, significa que eu vou entregar e eu vou cobrar. E aí fica fácil de você entender onde você está entrando, fica fácil de você entender o que você está fazendo. Imagina eu cobrar um comportamento do meu colaborador, mas eu não entrego, ou eu entrego para o meu cliente, mas não entrego para ele, né? A gente tem que entregar isso para todo mundo. Eu brinco que a missão da empresa, o RH tem que entender qual que é, e entender como ela vai fazer, na missão do RH, fazer com que as pessoas entendam isso e façam isso praticar dia a dia. Por exemplo, a grande missão que é expandir a consciência e gerar ação transformadora. Então, independente do produto que a gente venda, independente do serviço que a gente entrega, o objetivo final é expandir a consciência de quem está com a gente. É fazer pensar diferente, é fazer ampliar conhecimento, é fazer perceber de formas diferentes aquilo que talvez antes ele via de uma forma ou menor, ou equivocada, ou diferente. Então, a missão é essa entrega para além do teu produto, do teu serviço. Pensar e fazer diferente é uma coisa que a gente entra no consenso quando pensa em líder e chefe. Muita gente até teme e arrepia quando fala sobre esse assunto, ou teme o chefe, e é nessa hora que o chefe tem que mudar a postura, para poder passar mais tranquilidade para quem trabalha e até para o andamento da empresa. Quem é líder, o que tem que entender na hora de assumir esse cargo? O que ele tem que ter como ação e princípio? Olha, eu falo que uma coisa que ninguém foge são entender e conhecer, conectar com pessoas. Hoje não se existe. Uma vez eu conversei com uma pessoa, né, ele era engenheiro, e ele falou, nossa, eu fiz engenharia porque eu não gostava de me relacionar com pessoas, hoje sou líder. Aí a gente riu, eu falei, é irônico, é isso, não existe não relacionar pessoas. Então eu diria que uma competência-chave é você conseguir se relacionar, conseguir se comunicar bem, conseguir se fazer entender, mas compreender e escutar. Então essas competências relacionadas à gestão de pessoas são cruciais para os líderes. Hoje o que a gente mais vê dentro das empresas, né, quando a gente fala inclusive de recrutamento, contrata-se pelo técnico, ou seja, tem isso no currículo, tem esse curso, tem esse conhecimento, e se dispensa por questões comportamentais. Se dispensa por questões de não saber se comunicar, por não saber conduzir líderes, por não saber conduzir reuniões, por não conseguir dar um feedback. Então, normalmente, a questão comportamental é o que mais pesa quando você vai decidir sobre permanência ou não de um colaborador. Então, por que não inverter, né? Por que não olhar para essas competências comportamentais antes? E entre elas tem a parte de
conhecer e cuidar de pessoas. Sim, o importante também, assim, algo que eu achei interessante, que a psicologia acaba ajudando as empresas. Muitas vezes tem um alto índice de demissões, o que está acontecendo, onde que eu estou errando. Isso ajuda também, acaba ajudando o empresário também, né? Com certeza. Hoje, o que a gente, né, o RH, o que a psicologia faz dentro da empresa, nada mais é do que transformar coisas qualitativas, né, informações, dados, em quantitativos. Então, se está saindo muita gente, por que está saindo? A gente tem que descobrir, a gente tem que ouvir para saber, mas a gente tem que trazer dados e fatos para que a gente resolva e solucione o problema. Essa questão do que indica, por exemplo, o QI, o famoso QI, nas empresas, é um fator que de fato traz muito problema para a empresa e tem favorecido ao grande número de demissões que acontece, porque muitas vezes não corresponde ao que pensava. Ele é um fator de risco? Eu vou dizer que na grande maioria, sim. Tá? É óbvio que tem QIs que são pensados, vamos dizer assim, que a pessoa escuta, que a pessoa entende, que a pessoa avalia, que isso diminui consideravelmente o risco. Mas a gente tem que olhar muito para isso porque a indicação, muitas vezes, ela é da pessoa física, né? Ah, ele é legal, ele é bacana, ele é meu vizinho, eu gosto dele. E não da competência técnica que você precisa, ou da competência comportamental que você precisa na tua empresa. E às vezes a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas tecnicamente, naquela cultura, naquele fit, ele cabe. Eu brinco, muitas vezes a pessoa fala assim, o que eu tenho que fazer para passar nesse processo? Me dá uma dica. Eu falo, eu não sei, porque eu não sei o que a pessoa espera daquele processo. Porque o match que vem, né, o você encontrar, é você ter as competências e habilidades necessárias que aquele selecionador, que aquela empresa deseja. Não é algo que simplesmente pelo título a gente vai saber dizer exatamente o que se precisa. Então eu brinco assim, não é que passe o melhor, não é que o pior não passa. É óbvio, tem pessoas que se destacam de maneira geral nas outras empresas, mas é muito entender o que a empresa busca e o que essa pessoa tem para entregar e ver se isso aí conecta, se isso aí tem ligação. Sim, a gente estava falando aqui antes sobre a síndrome de burnout. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa doença que veio com força aí nesses últimos anos aí no ambiente de trabalho. Então, a gente já se falava muito da síndrome do burnout, né? Mas ela sempre foi muito atrelada a algumas profissões, algumas áreas muito específicas. E eu acho que na pandemia ela ganhou o mundo no sentido de, né, ganhou o Brasil aí da gente falar mais sobre ela e as pessoas entenderem mais sobre ela. Ela é um esgotamento emocional devido à pressão, devido ao senso de responsabilidade, devido à intensidade do trabalho. Então, naturalmente, ela passou a ser mais falada quando a gente teve momentos de maior intensidade. Mas ela sempre existiu, sempre esteve aí. E sempre foi um fator que necessitava cuidado, acompanhamento. Hoje, o que a gente precisa fazer enquanto RH é ficar atento em como está o nosso ambiente, para saber se nosso ambiente não é um gerador disso, ou seja, o quanto o ambiente organizacional, né, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a forma de gestão, é um gerador dessa síndrome dentro da tua empresa, e o quanto isso aí é uma coisa pontual com o seu colaborador, para você decidir que estratégia você deve usar. É uma coisa pessoal, então vai encaminhamento para um psicólogo, um atendimento clínico individual. Não, é algo que eu estou vendo que a empresa tem um ambiente que favorece, meus números estão subindo, né? Meu número de atestado, meus números de pessoas afastadas estão tendo uma ampliação sobre isso. Então é algo que eu tenho que pensar de forma mais macro, de forma cultural, para fazer mudanças mais agressivas dentro da empresa. Sim, há 20 anos aí já no mercado de trabalho, quais as evoluções que você viu aí ao longo desse período? Você que já tem essa experiência toda. Há várias, né? Eu brinco, quando eu entrei para trabalhar em RH, a gente brincava que o RH era cozinha, né? Era bastidor, não era algo que as pessoas valorizavam, era setor tido como visão de despesa, né? Nossa, vai ter que ter mais gente para RH, não é onde produz. Hoje, já tem algumas empresas que inverteram esse posicionamento e entendem RH como um fator realmente estratégico dentro da empresa, que é realmente o papel que a gente ocupa. É um olhar estratégico para as pessoas, para que elas gerem resultados. Então, hoje a gente vê desde pessoas, né, diretores de RH muito mais próximos, muito mais presentes, com voz muito mais ativas mediante as empresas, para que realmente essas coisas aconteçam e gerem esse resultado. Então, eu acho que a mudança do papel do RH foi fundamental para isso, para as grandes corporações que eles vêm fazendo. Então, falando de futuro, a gente falou do passado, lembrando agora um pouco mais presente e futuro, nós tivemos o adendo do home office, né, a pandemia. Algumas empresas em São Paulo, os pontos maiores, né, empresariais, seguem, mas parece que Mato Grosso não deu certo, né, doutora? Eu não vejo aqui como uma força o home office, né? Até tem muita gente que às vezes procura, nossa, eu queria uma vaga home office, né? Como se o home office fosse um cargo. E é difícil a gente falar dessa forma,
Mas eu acredito que aqui em Mato Grosso realmente não foi algo que pegou, algo que ficou firme, talvez por termos de dificuldade de gestão à distância, talvez por N coisas, né, da gente não ter uma estrutura talvez de internet tão potente nas casas e tudo mais, que dificultam esse trabalho, a logística de você ter computadores fora, de você ter toda essa demanda. E naturalmente, gente, o que a gente percebeu em várias empresas que chegou a colocar em home office na pandemia foi a perda cultural. A perda do relacionamento, perda do contato. Então, muitas empresas também voltam para isso, porque esse relacionamento é crucial para que se você gere resultados, para que você gere insight. Algumas empresas se adaptaram com misto, né? É híbrido, um dia vai no presencial, tem 2 vezes por semana. Mas eu vejo que ainda está muito atrelado a trabalhos que ou é muito longe e que realmente você não faz essa diferença, né? Se você está aqui ou lá. Caso contrário, sempre a preferência que a gente está percebendo é presencial, equipe junto, para que você tenha contato, para que você tenha relacionamento. Sim, esse fator aí do home office não ter dado certo aqui em Mato Grosso, isso pode ser atribuído também ao fato do povo mato-grossense ser um povo mais caloroso, gostar mais da proximidade? Pode ser. Eu não falo nem que não deu certo, sabe? É porque eu acho que são fases. Eu acho que nós estamos numa fase diferenciada. Tá uma fase diferenciada. Então pode ser que daqui a um ano isso realmente pegue aqui de forma mais firme, né? Que a gente crie ferramentas de gestão à distância com mais facilidade. Então pode ser que daqui a pouco a gente se adapte. Mas eu acho que sim, o calor urbano faz diferença, a gente tem esse apego, né? Eu brinco às vezes e falo assim, olha, a gente pode fazer presencial online, sempre quero presencial. Você percebe que as pessoas têm esse acolhimento muito forte, que eu acho que é uma característica nossa aqui mesmo. Sim. E agora, eu também queria ver a questão da inteligência artificial, que a gente está tendo bastante explosão em diversas áreas. Antes começou mais na comunicação, fazendo banners, substituindo até algumas artes publicitárias. Na visão da senhora, ela pode comprometer o ramo empresarial, trabalhista? Eu não acredito que a tecnologia venha para atrapalhar. Eu acho que como tudo que acontece na vida, ela pode transformar, né? Você tem que estar atento para se adaptar a isso. Então, talvez vão ter profissões sim que vão deixar de existir, mas eu brinco que os competentes, as pessoas mais habilidosas, as pessoas que têm capacidade de pensamento e gestão, raramente vão ser substituídas por máquina. Talvez trabalhos mais operacionais, mais simples. Eu acho que vem muito para facilitar quem é o bom, não gastar tanto tempo com coisas pequenas. E não para substituir ninguém. Eu não vejo como uma ameaça de forma nenhuma. Eu vejo como um complemento. Aliado. Um aliado. E eu acho que as pessoas têm que se aliar mesmo, têm que estudar cada vez mais, têm que entender e pensar na forma de otimizar o trabalho dela. A gente está falando de desgaste emocional. Poxa, por que não otimizar o meu trabalho e sofrer menos desgaste, menos pressão com isso, né? Sim. E em um mundo aí de tantos avanços aí, mudanças e também doenças relacionadas ao trabalho, como burnout, depressão, ansiedade, quais as dicas aí que você deixaria para os empresários para evitar esse tipo de problema entre seus colaboradores? Olha, eu sempre falo assim, procurar ter um RH forte, né? Um RH que realmente esteja atento e com visão sistêmica do processo teu, que ele entenda os impactos das pessoas no teu resultado. Que esse RH, por ser forte, ele tenha os seus parceiros e aliados, ninguém faz nada sozinho hoje em dia, a gente tem essa vantagem muito grande, que é contar com outras pessoas, e que ele possa acolher individualmente e trazer soluções, né? A gente fala muito de trabalhos coletivos, fazer atividades que reúnam todo mundo, mas a personalização nesse momento é muito importante, porque as demandas individuais são únicas. Tem pessoas que vão demandar mais e pessoas que vão demandar menos. Então, ter esse acolhimento, esse cuidado para perceber aquele colaborador que precisa de um acolhimento maior, um encaminhamento mais direcionado, e aquele que não precisa, aquele que você consegue no dia a dia, nas rotinas normais, seguir o fluxo, é ideal. Eu falaria da importância do fortalecimento de um RH estratégico, forte, ligado à sua visão sistêmica. Sim, esse seria então o projeto ideal para o bom funcionamento da empresa, né? Com certeza, com certeza. Um RH faz toda a diferença dentro das empresas. E é isso. Aí, então, um bate-papo completo no ramo empresarial, né, Ari? Completo, é isso aí. Marcela, o microfone é aberto para você fazer as considerações finais pra gente. Olha, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de falar Nós um pouco que mais. Gosto muito de falar da minha área, da minha profissão, é algo que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Cuidar de pessoas sempre foi algo que eu vejo como positivo e engrandece. E cada vez que a gente consegue, né, cumprir nossa missão, que é expandir a consciência e transformar os ambientes, a gente se sente mais acolhido e percebido do quanto esse papel faz diferença no dia de hoje. E nós agradecemos aí a aula, né? Nós queremos agradecer, deu uma aula pra gente aqui, tá? E nós queremos também agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharam. Fiquem todos com Deus. Sexta-feira, carnaval. Tenham consciência. Se for dirigir, não beba. Fiquem com todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
política e política. De política e política.